A nova lei do abuso de autoridade foi votada em sessão conjunta no Congresso Nacional. Deputados federais e senadores aprovaram a lei, derrubando vetos do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai entender a repercussão dessa nova lei agora na reportagem de Zanviana e Edinaldo Rodrigues. A lei de abuso de autoridade foi votada na última terça-feira. A votação no Congresso Nacional derrubou a maioria dos vetos do presidente Jair Bolsonaro. A sessão foi conjunta. Deputados e senadores rejeitaram 18 vetos do Planalto à nova lei que enquadra algumas condutas de juízes, procuradores, policiais e outras autoridades. Houve unanimidade na bancada piauiense. Os 10 deputados federais e 3 senadores votaram a favor da nova lei de abuso de autoridade. Para o delegado-geral da Polícia, Luciqueco, o órgão já trabalha com abuso de autoridade há algum tempo. Não vê grande novidade. Eu vejo com naturalidade, apesar de achar que esse tema poderia ser estudado de maneira mais exaustiva, né? Para que os tipos penais eles fossem descritos de maneira mais objetiva, né? Alguns tipos penais foram descritos com uma certa subjetividade, que dá margem à interpretações diversas, né? No mais, acredito que os órgãos, as instituições já cumprem a lei, né? Já cumprem a lei, as prerrogativas de advogados, são exemplos, já existem há muito tempo, já existe uma lei de abuso de autoridade. Acho que, para quem trabalha dentro da estrita legalidade, não vai ter problema, né? Para o presidente da OAB Seccional Piauí, a lei vai punir os maus profissionais. Ela configura na medida em que uma pessoa, um cidadão, através do advogado ou não, ele quer ter informação de um processo, por exemplo, e não tem. O processo não pode ser sigiloso em determinadas situações. Então, essa pessoa ela vai se socorrer a quem? Então, ela denuncia à justiça de que, naquele caso específico, foi desrespeitado um direito que ela tem de ter acesso às informações que estão sendo colocadas contra ela. Então, ela não pode ser processada sem saber o porquê. Então, o acesso a uns autos, por exemplo, o acesso a um processo. Diante de uma situação dessa, a pessoa vai denunciar à justiça por meio do advogado, que exercendo o seu direito, o dever de ser advogado, ele vai levar aquelas informações para a justiça dizendo, olha, na situação específica aqui, houve um abuso, porque o meu constituinte, o meu cliente não teve acesso aos autos, não teve acesso à informação. Então, esse é um caso específico de que a lei funcionará, porque ela vai delimitar essa situação de que é abusiva. É crime violar direito ou prerrogativa de advogado, como a inviolabilidade do escritório. É o que diz a lei de abuso de autoridade depois que o veto presidencial a este trecho foi derrubado pelo Congresso. Ela proíbe que a autoridade não dê acesso, por exemplo, aos autos processuais, aos atos disciplinares contra determinada pessoa. Então, esse acesso aos autos, o acesso a um processo, é um direito da parte, é um direito do cidadão, através do advogado. Então, muitas vezes, o advogado tem que ter acesso imediato aos autos. Aqueles autos, aquele processo que está sendo relacionado à conduta de um cidadão, o cidadão está sendo acusado de determinado crime. Então, o advogado desse cidadão tem que ter acesso àqueles autos. Então, a autoridade que não desse acesso aos autos, ela estará ali abusando da sua autoridade. Então, para coibir isso, é que essa lei vai funcionar. Ou seja, proibindo que haja esse tipo de acesso. Ou seja, nesse exemplo específico, favorecendo o acesso amplo àquele processo. Então, é um exemplo clássico de que prerrogativa do advogado é, por exemplo, ter acesso a uns autos, a um processo. Não vejo problema nenhum, até porque, em regra, há um respeito mútuo, né? Há um respeito a esse direito dos advogados em geral, e não vejo problema com a sanção agora, digo, com a derrubada desses vetos, porque, como digo, né, a lei está aí para ser cumprida e a nós, servidores, cabe isso, né, nos adequar ao que o Legislativo aí aprovou. Para o delegado, não haverá intimidação por conta da lei. No âmbito da polícia, esse tema não é novo, né? Desde 1965 já existe uma lei de abuso de autoridade, agora foram criados novos tipos penais, mas é algo que particularmente, pessoalmente, a mim não assusta. Para o advogado e presidente da OAB no Piauí, são medidas necessárias para punir os excessos, já que, na maioria das vezes, os profissionais agem de forma correta.
a grande maioria das relações entre a população e o serviço público são relações boas, são relações urbanas. Agora, na exceção, quando houver abuso, e é uma coisa excepcional, aí sim, essa lei de abuso de autoridade ela funciona como realmente uma medida enérgica, né, para que a justiça possa realmente condenar aquele mal profissional.